2. O caráter de analisabilidade. Hoje gostaria de prestar homenagem a um escritor recentemente desaparecido. Um escritor que me é muito caro e desejaria aproveitar esse seminário para referir-me a ele. René Char. Sua voz sempre me inspirou. Vejo-a muitas vezes à maneira de uma fonte, na qual bebo. Eis uma dessas vozes. Ele escreve o seguinte: um poeta deve deixar vestígios da sua passagem, e não provas. Só os vestígios fazem sonhar. Por que não dizer que isso está, afinal, muito próximo do melhor que poderíamos esperar, quando os analistas tentam transmitir o que fazem e favorecem o fato de fazer experiência? É o meu caso com esse seminário. É o caso de muitos outros analistas que tiveram a vontade de ensinar, de transmitir, muitos analistas que estão aqui, com os quais trabalho, e também outros de outras correntes. Sei que muitos colegas sabem claramente que o melhor que poderia acontecer quando ensinamos não é veicular um saber, informar este ou aquele conceito, mas ensinar a encontrar a verdade. O melhor que poderia acontecer é que o ensino favoreça o exercício da verdade, favoreça o fato de saborear a experiência da verdade. Em outros termos, que facilite no analista o exercício do esquecimento. Em suma, se possível, temos a esperança de que o ensino da análise deixe vestígios que façam sonhar. Esta noite vamos abordar o tema da transferência, mas vamos abordá-lo sob o ângulo de um problema muito preciso, o da indicação da análise. Nem todo paciente que nos consulta é analisável. É preciso ressaltar que, certamente, nem todo mundo é analisável. Mas a partir de que critérios decidimos quem é analisável e quem não é? Na verdade, na prática e na teoria, existe apenas um critério de analisabilidade. Só é analisável quem é capaz de transferência, isto é, capaz de desenvolver com o analista uma neurose dita de transferência. Inversamente, a condição para que um tratamento analítico continue e termine é que o analisando seja ou tenha sido neurótico. Neuroses de transferência e neuroses narcísicas. Esse critério foi claramente estabelecido por Freud desde o início e o levou a distinguir dois tipos de entidades nosográficas. As que ele chama de neuroses, passíveis de análise, isto é, as neuroses de transferência, que são aquelas em que a transferência é possível, que englobam a histeria, a fobia e a obsessão. E as neuroses não passíveis de análise, refratárias ao tratamento analítico, que englobam um grande número de entidades clínicas, que pertencem fundamentalmente ao campo da psiquiatria, das quais se falava na época de Freud, tais como a melancolia, a paranoia, a esquizofrenia, etc. As primeiras, as neuroses passíveis de análise, foram chamadas por Freud de neuroses de transferência, e as segundas, as que não são passíveis de análise, de neuroses narcísicas. Hoje, diríamos neuroses e psicoses. Esse critério e essa distinção entre neuroses de transferência e neuroses narcísicas foi objeto de muitos debates ao longo dos 80 anos da história analítica, e principalmente de um debate mantido em especial pela escola anglo-saxônica. Os norte-americanos e os ingleses se mostravam muito desejosos, pensavam, praticavam e estavam preocupados em demonstrar, ao contrário de Freud, que a psicose, ou seja, a neurose narcísica, era passível de análise. Houve, assim, uma época fundamental, com autores importantes que devemos mencionar e conhecer bem: Rosenfeld, Searles, Frida von Richmann, Bion e Hannah Siegel. São autores que constantemente se preocuparam em tratar de pacientes psicóticos, em consultório particular e em afirmar que eles eram passíveis de análise. Realidade psíquica local. Pessoalmente, concordo com essa posição, porque ela me parece teórica e praticamente correta. Na França, muitos outros analistas pensam como eu. Em particular, concordo com essa posição, principalmente depois dos trabalhos que realizamos justamente nesse seminário, sobre o que chamo de foraclusão local, isto é, a realidade psíquica local no paciente psicótico. Se concebemos que um paciente dito psicótico experimenta e constrói realidades locais, pode haver uma realidade psíquica local transferencial e uma realidade psíquica local que recusa transferência. Logo, um paciente que está em análise pode, durante um tratamento, passar por momentos nos quais entra em relação transferencial com o analista. Digo isso para expressar que, efetivamente, minha tendência é inscrever-me nessa corrente, digamos ao contrário de Freud. E não sou o único a pensar isso.
para dizer que as neuroses narcísicas podem, apesar de tudo, ser capazes de transferência. Entretanto, devemos reconhecer duas coisas. Primeiramente, Freud nunca foi verdadeiramente categórico. Não disse que não devíamos analisar os psicóticos. Disse: estejam atentos, sejam prudentes. Aliás, há expressões precisas, entre as quais ele utiliza uma muito interessante. É preciso estabelecer um plano terapêutico muito particular para a psicose. Isso me faz pensar num texto de Lacan sobre as preliminares para um tratamento possível das psicoses, o que significa que é preciso estabelecer um plano terapêutico muito particular. Em segundo lugar, Freud não impedia, não proibia o tratamento das psicoses. Dizia que, em princípio, a teoria e a prática nos levam a uma certa prudência. 80 anos se passaram desde essas afirmações. Creio que essa prudência é atual e indispensável. Se temos um paciente esquizofrênico que vem nos consultar em nosso consultório particular, não o receberemos, por ocasião das primeiras entrevistas, com a mesma disposição para trabalhar com ele na análise do que se ele fosse um paciente neurótico. O mesmo vale para um paciente com passagens ao ato perversas, para um toxicômano ou um melancólico, principalmente na fase aguda. Apesar de tudo, a posição freudiana me parece muito correta e de bom senso. O bom senso. Ao dizer bom senso, e parece que essa expressão não diz respeito aos analistas, lembro-me da vez em que Lacan fazia o seu seminário e contava o seguinte: estou chegando de um júri no qual tivemos que escolher, selecionar, os analistas da escola freudiana que poderiam ser designados como analistas membros da escola, chamados AME, analistas membros da escola. E acrescentou: sabem, no júri me perguntaram quais eram os critérios com os quais íamos escolher esses analistas. Nessa época, a questão era totalmente diferente. Por um lado, para os analistas da escola, os que eram selecionados por um júri em função de um processo que se chamava passe, e por outro lado, para os analistas membros da escola, que eram escolhidos em função do seu mérito, isto é, em função da maneira pela qual trabalhavam em supervisão, no tempo de sua análise, sua prática, etc. E Lacan respondeu, naquele dia: não há outro critério a não ser o bom senso. Não há nada além do bom senso. Isso significa que o analista deve chegar a um ponto em que tudo o que ele aprendeu se concentre nesse mesmo ponto, que é o do bom senso. Para jogar com as palavras, eu diria que há uma ética do bom senso como há uma ética do bem-dizer. Lacan, como sabemos, dizia que há uma ética do bem-dizer. Eu diria que também há uma ética do bom senso. A ética do bem-dizer não é a ética da eloquência. A ética do bem-dizer é dizer um dito que signifique alguma coisa de recalcado. Isto é, um dito que signifique o silêncio de um recalcamento. Eu diria que a ética do bom senso, a ética analítica do bom senso, é a ética pela qual o analista implica um sentido, o único sentido válido em psicanálise. Permitam-me essa qualificação um tanto brutal, o sentido fálico. A ética do bom senso é a ética do sentido fálico. A ética do bem-dizer é a ética do dizer o recalcamento. Volto ao nosso problema. Estava dizendo, pois, que, finalmente, essa distinção estabelecida por Freud entre neurose narcísica e neurose de transferência permanece válida teoricamente, apesar de tudo. É uma espécie de princípio, e é bom que todos nós continuemos a tê-lo presente no espírito, quando temos pacientes que vêm nos consultar, quando das primeiras entrevistas. Mas, além disso, essa distinção entre neurose de transferência passível de análise e neurose narcísica me parece ser uma distinção muito instrutiva, muito interessante, para examinar nesta noite o que decidimos chamar de capacidade de transferência. O que é ser apto para transferência? O que é a analisabilidade? Traduzo assim: por que as neuroses de transferência são analisáveis e por que as neuroses narcísicas não o são? As neuroses de transferência. Comecemos pelas neuroses de transferência. Vamos estudar as estruturas e as manifestações da neurose de transferência. Desde as primeiras entrevistas, a neurose de transferência já aparece. Suas manifestações são importantes para detectar certos sinais, como, por exemplo, o momento em que se pode iniciar o divã para o analisando. O que é a neurose de transferência? Como vemos, há uma ambiguidade. Digo a neurose de transferência e há pouco eu disse as neuroses de transferências. Em Freud, essa ambiguidade segue o movimento atual, por uma razão muito simples, que consiste em dizer que falar de neurose de transferência é, na verdade, propor um conceito técnico.
Com efeito, a neurose de transferência é uma entidade nosográfica, definida em função de uma terapia, a terapia analítica. É como se tivéssemos um medicamento, por exemplo, a aspirina, e disséssemos que há doenças que são aspirináveis e outras que não são. A neurose de transferência é um conceito técnico, contudo, Freud também fez dele um uso nosográfico. Mas o que domina em sua obra, quanto ao sentido e à acepção da neurose de transferência, é o conceito técnico. O único texto no qual ele faz um uso nosográfico é aquele recentemente descoberto, que se chama Neuroses de Transferência, uma síntese, que foi editado recentemente. Há 4 textos nos quais Freud fala de neurose de transferência como de um conceito técnico. Dou as principais referências. O primeiro, em 1914, Recordar, Repetir, Elaborar. Mais tarde, em 1916 e 1917, na Conferência Introdutória 27 sobre a transferência, justamente. Depois, em 1920, Mais além do princípio do prazer, naturalmente a este texto, Neuroses de Transferência, uma síntese, em que o conceito de neurose de transferência é nosográfico. Devo acrescentar outro texto aos 3 primeiros, nos quais o conceito de neurose de transferência tem um sentido técnico. É a Introdução ao Narcisismo. Nesse texto, Freud está preocupado em definir o que são as neuroses narcísicas. Gostaria de fazer um esclarecimento antes de passar ao problema em si. A maioria dos textos analíticos que estudam o problema da neurose de transferência o consideram como uma classe particular de transferência, especialmente os anglo-saxônicos. Como eles se preocupam em demonstrar que as psicoses são aptas para a transferência, fizeram a distinção dizendo: sim, há as psicoses de transferência e as neuroses de transferência. E, por conseguinte, diziam: existe a transferência e, a partir dela, há diversas classes de transferência. Psicoses de transferência, neuroses de transferência. Outros autores até inventaram a perversão da transferência, ou a transferência pervertida, etc. A partir daí, podemos imaginar todas as diferentes classificações de transferência. Na verdade, não concordo com essa posição. Creio que temos um grande interesse prático na escuta de nossos pacientes, em identificar o conceito aparentemente mais geral de transferência, por um lado, e o conceito mais preciso de neurose de transferência, por outro lado. Quando um analista enuncia a palavra 1000 vezes banalizada transferência, conota espontaneamente, sem pensar, com 3 acepções clássicas que são, em minha opinião, 3 maneiras de pensar o conceito de transferência que o afastam da experiência. O que quer dizer que o afastam da experiência? Que não deixam interrogar, consultar, apreender essa experiência. Essas 3 acepções são: primeira acepção, a transferência é a relação com o analista. Segunda acepção, mais vaga, mais geral e espontânea, a transferência é o conjunto dos afetos e das palavras alusivas, vividas ou não, em relação ao analista. Terceira acepção, vaga. A transferência é a repetição, no atual, com o analista, das experiências sexuais infantis vividas no passado. Eis os 3 sentidos habituais que se dão à palavra transferência. Esses 3 sentidos têm uma parte de verdade. Quero dizer que Freud, de uma maneira ou de outra, os enunciou. Mas penso que, se nos aproximarmos, se identificarmos a transferência em geral com a neurose de transferência, temos a vantagem de precisar muito melhor o que é esse conceito de transferência e retirar esse caráter de acepção ambígua de que acabamos de falar. Damos ao conceito de transferência uma riqueza muito maior do que ele tem, com a condição de o separar da neurose de transferência. O que diz Freud nesses textos? Vou resumir rapidamente. Gostaria de chegar ao que é a minha preocupação. Passo muito rápida e esquematicamente, mas vou me deter nos aspectos que definem a neurose de transferência. Primeiro, ele não diz que a relação do terapeuta com o paciente se faz em uma neurose. Essa ideia de neurose de transferência não era inteiramente uma ideia freudiana. É anterior a Freud. É uma ideia de Charcot, retomada por Janet, e é uma ideia muito em voga na época, em 1890. Pois, como lembramos, é muito interessante. Os hipnotizadores, especialmente os que praticavam o método catártico, consideravam que no momento em que o paciente fazia descarga, isto é, alucinava o acontecimento traumático e falava, nesse momento se produzia uma crise histérica. E diziam, numa época anterior a Freud, que para tratar a histeria era preciso recriar uma crise histérica. Essa ideia já estava presente. A neurose de transferência, uma neoformação psíquica.
Depois de lembrarmos isso, vejamos agora as diferentes definições de neurose transferencial. Primeiramente, a neurose de transferência é um produto psíquico mórbido, espontâneo e fundamentalmente inconsciente. Isto é muito importante. A neurose de transferência é inconsciente, isto é, o sujeito a vive sem perceber. Em segundo lugar, esse produto, esse estado de transferência, é uma criação nova. Em relação à afecção, a doença pela qual o paciente veio nos consultar, essa neurose de transferência deve ser considerada como uma neoformação, como um câncer, como um tecido vivo. São os termos de Freud, tecido vivo. Vejam que estamos longe de dizer a transferência é a relação com o analista, os afetos, as palavras vividas em relação a ele. Freud nos diz que é o inconsciente, é um tecido vivo que se cria principalmente na fase de abertura do tratamento, que cresce e se multiplica insidiosamente. São minhas próprias palavras, à medida do desenvolvimento do tratamento. É como uma lava vulcânica, como uma lamela que invade o vínculo analítico. E isso, subreptícia e insidiosamente, sem que os parceiros percebam. Essa lamela, essa lava, esse câncer se concentra e converge para um único ponto opaco, um ponto umbilical em direção ao analista, uma espécie de umbigo que é o analista. Logo, devemos imaginá-lo como um tecido com um ponto umbilical, como um umbigo de um sonho. Aqui seria o umbigo da transferência. Primeira característica, é um produto psíquico mórbido e inconsciente. Segunda característica, é uma criação nova em crescimento e em extensão viva, com um ponto opaco. Terceira característica, Freud diz que essa estrutura mental é uma estrutura artificial, são suas palavras. Antes, ele dizia espontânea. É verdade, espontânea por sua emergência, mas ao mesmo tempo ele diz é artificial. Artificial quer dizer manejável, manobrável por um operador que, ocupando ele o próprio centro dessa estrutura, é capaz de desmontá-la, isto é, interpretá-la. Artificial quer dizer não só provocada, desmontável, provisória, interpretável, se quisermos, mas também quer dizer que ela responde a 3 objetivos. A vontade do terapeuta, que determina para si 3 objetivos com a neurose de transferência. Com essa criação artificial que é a neurose de transferência. Há 3 expectativas do operador. Uma expectativa terapêutica, uma expectativa de pesquisa e uma expectativa ética. A expectativa terapêutica. O objetivo terapêutico é o mesmo princípio que o do método catártico, na época de Freud, isto é, reproduzir a doença para poder eliminá-la em vivo, refazer a doença para melhor tratá-la. É verdade, reconhecia Freud, que esse meio terapêutico é um meio arriscado. É arriscado porque aumenta a doença até um grau às vezes tão intenso que ela se torna um obstáculo à continuação do tratamento. E às vezes, por que não dizer, está na origem de graves passagens ao ato, por parte de certos pacientes. Isso é raro, mas devemos saber que, quando um analista trabalha com um paciente, trabalha com materiais explosivos. Isto é, ele cria uma situação que pode tornar-se intensa e arriscada. Primeiro objetivo, pois, terapêutico. A expectativa de pesquisa. Segundo objetivo, de pesquisa, de investigação. Na metapsicologia, encontraremos uma frase que me pareceu luminosa. Os processos inconscientes só podem ser conhecidos por nós nas condições das neuroses, isto é, em circunstâncias em que todos os processos pré-conscientes foram rebaixados. Freud sempre insistiu em dizer que a análise não é apenas terapêutica, como eu declarei há pouco, mas é também um meio de investigação para o conhecimento do inconsciente. Observe-se que as palavras que eu utilizo são as palavras, o tom e a atmosfera dos textos freudianos. A expectativa ética. Enfim, há um objetivo ético. A esse respeito, Freud diz, nos artigos sobre técnica, o que o paciente viveu sob a forma de uma transferência jamais esquecerá. A meu ver, essa frase deveria ser posta em epígrafe a um texto que pretendesse falar da passagem do analisando para o analista. Aqui, reencontramos a posição de Lacan, que considerava que não havia uma psicanálise didática e uma psicanálise pessoal. Considerava que a psicanálise era sempre psicanálise pura, isto é, em última instância, toda psicanálise leva, teoricamente, em tese, a criar um analista a partir de um analisando. Pouco importa por que razão este procurou um analista. Era essa a posição de Lacan. Aliás, ele dizia, se quiserem compreender o que é a psicanálise didática,
É preciso que comecem pressupondo este princípio. Toda análise leva, ou deveria levar, a produzir um analista. É um objetivo ético de psicanálise pura, próximo daquilo que hoje chamaríamos de sublimação, pois, nesses casos, o que se vive na transferência e que nunca se esquece é uma transformação. O gozo experimentado na transferência se transforma em ato, num vestígio significante, a abertura de uma nova análise. Para o analisando, que agora se tornou analista, o gozo experimentado na transferência se transforma em ato de abrir uma nova análise. É o que assinalaríamos como sendo o objetivo ético dessa neurose de transferência artificial. 2 níveis de compreensão da transferência, o nível matricial e o nível da significação. Mas voltemos a Freud e à nossa maneira de ler e compreender a neurose de transferência. Primeiramente, creio que é preciso distinguir 2 níveis para compreender esta última. Um nível que chamo de matricial e um nível de significação. Um nível de matriz e um nível de sentido, de significação. Quanto ao nível de significação, vamos nos servir de muitos termos lacanianos e da teoria lacaniana. Quanto ao nível matricial, diria que é uma espécie de fórmula essencial, de abertura maciça. A transferência é uma pulsão analítica. Freud pensava que a neurose de transferência era, como eu disse, a atualização do presente com o analista de antigos desejos eróticos. Hoje, prefiro dizer que a neurose de transferência é um dos destinos possíveis da pulsão. Sabemos que a pulsão tem 4 destinos possíveis, estabelecidos por Freud na metapsicologia: a sublimação, o recalcamento, o retorno para a pessoa própria, a mudança de objetivo ativo para objetivo passivo. Pois bem, a neurose de transferência seria o destino analítico da pulsão, isto é, quando nós nos interrogamos sobre a analisabilidade de um paciente por ocasião de uma primeira entrevista, deveríamos escutá-lo pensando que sua capacidade de transferência se decide essencialmente, digo essencialmente, porque há outros fatores na potência de sua pulsão. Vocês me dirão, quando escutamos um paciente numa primeira entrevista, não pensamos nessas coisas. Tudo bem, mas acostumem-se, pouco a pouco, com a ideia de que, mesmo que não pensemos nisso, nossa escuta é como que orientada em uma disposição orientada. A disposição orientada, quando da primeira entrevista preliminar, é a de pensar que esse analisando, futuro analisando candidato à análise, terá a capacidade de analisabilidade, capacidade de transferência, aptidão para transferir, como se isso ocorresse na potência da sua pulsão, na potência da sua pulsão para deixar a sua fonte, ir em direção ao analista como objeto, girar em torno dele e voltar, enfim, para o seu ponto de partida. Do mesmo modo que qualificamos de invocante a pulsão que gira em torno do objeto, voz, qualificaremos de analítica a pulsão que engloba o analista e sobre a qual se organiza uma neurose dita de transferência. Poderíamos dizer que a pulsão analítica vai para o analista, gira em torno dele e volta para o ponto de partida. É preciso, pois, entender o termo geral de transferência como uma atividade pulsional, como um traçado pulsional que sulca uma terra deserta, uma terra que se tornará progressivamente um lugar, um vínculo, o vínculo da análise. Poderia resumir dizendo: a transferência é, afinal, a história fragmentária de uma pulsão particular. O gozo fálico. Freud diz que a transferência é a repetição, no presente, das experiências pulsionais vividas no passado. Seria preferível tomarmos a palavra repetição, não como ponto que liga o antigo ao atual, como se fosse possível que uma pulsão fosse reativada. Considero que as pulsões nunca são reativadas. Toda pulsão é sempre nova, não existem velhas pulsões reativadas no presente. A pulsão é nova, sempre nova. Penso que não se deveria dar a palavra repetição em relação à transferência, esse sentido habitual, literal, de uma repetição do passado no presente. Vamos à frente e digamos que é melhor pensar o termo repetição como uma força, uma potência, algo que insiste, que empurra, que mantém, que persevera, que persiste, como a força que, no atual, obriga a pulsão a criar um laço entre 2 pessoas, o analista e o analisando. Freud pensava que a repetição era entre o passado e o presente, mas reconhecia que existia essa força, que ele chamava compulsão à repetição.
A partir daí, a palavra repetição tem esse duplo sentido. Existe a ideia habitual de repetição de alguma coisa antiga que se repete no presente, e outra ideia que parece mais audaciosa, mais interessante, mais rica, que diz que a repetição é aquilo que leva a que a coisa persevere e a que a pulsão seja poderosa. Lacan não chamou essa força de compulsão de repetição, mas de gozo, e não um gozo qualquer, gozo fálico. O gozo fálico é o nome que damos à potência de perseverança, de persistência da pulsão. É o que faz com que um traçado se realize, é o que sustenta esse mesmo traçado. É o que Freud, na metapsicologia, chama de o impulso. A essa força poderíamos dar a conotação de potência fálica. Uma tal compulsão de repetição, um tal gozo fálico, um tal impulso, é incontrolável e habita todos os seres falantes. Essa pulsão está presente em qualquer vínculo humano, no vínculo com o cônjuge, com o filho, com o patrão, etc. Critério de analisabilidade, a capacidade de ser afetado pela pulsão. Mas então, o que constitui a sua especificidade em uma análise? O que a torna específica? Vamos responder lentamente. Voltemos à pergunta anterior. Em que consiste a capacidade de transferência? Em que consiste a capacidade, a aptidão à transferência do futuro analisando? Diria, inspirando-me no filósofo Spinoza, que a aptidão à transferência analítica é o poder de ser afetado, em ato pela pulsão. Não somos todos afetados da mesma maneira, nem todo mundo sofre com suas pulsões. Há seres que se viram à sua maneira, para não sofrer com suas pulsões. É uma primeira resposta. Nesse ponto, encontramos uma citação de Freud. É interessante, quando vemos citações como aquela, notar que Freud estava muito presente, ao mesmo tempo, no nível da teoria e do alcance prático dessa mesma teoria. Ele diz: a terapia analítica tem seus limites. Só pode curar o neurótico na medida em que ele sofre. E acrescenta: quando ele não sofre, a terapia fica sem efeito. Como assinalamos, Freud distingue as neuroses de transferência passíveis de análise das neuroses narcísicas não passíveis de análise. Agora temos algo completamente diferente, um terceiro elemento, pois há as neuroses de transferência, as neuroses narcísicas e os seres que não sofrem. Esses seres, como constatamos frequentemente ao fim de alguns meses de análise, são pacientes que param o tratamento. E veremos que a explicação da neurose de transferência no nível das significações pode, por sua vez, trazer esclarecimentos. Essa ausência de sofrimento está presente também em certos analisandos, que fazem as entrevistas preliminares. Começam as primeiras sessões, os primeiros meses se passam e, ao fim de um certo tempo, eles decidem parar. O analista tem realmente a impressão de que não houve neurose de transferência no nível que vamos definir como sendo o da significação, isto é, não houve neurose de transferência propriamente dita. Em que consiste a capacidade de transferência? Como definir a aptidão à transferência? Dei uma primeira resposta, que me vem de Spinoza, dizendo que a capacidade de transferência, a aptidão à transferência analítica, é o poder de ser afetado em ato pela pulsão. Em termos mais gerais, é sofrer com a pulsão. É a primeira resposta. Mas restam-nos muitas outras respostas em torno da aptidão à transferência. Resta-nos defini-la um pouco mais precisamente e terminaremos então a nossa exposição. Antecipo o fato de que ainda não a definiremos plenamente, mas nos aproximaremos disso. Por exemplo, poderíamos dizer que o que estamos afirmando é que a neurose de transferência é um destino, o destino analítico da pulsão. E as coisas seriam assim porque isso faz pensar a transferência como uma atividade pulsional, e não como sentimentos que se tem pelo analista. Concordo. Mas então voltam as perguntas. Quais são as especificidades desse destino e como definir este último? Como existe a pulsão oral, anal, escópica, invocante, existiria uma pulsão analítica que se expressaria na neurose de transferência? Sim, fazemos questão de dizer. Poderíamos pensá-la assim, como uma pulsão a mais, mas esse sim é um tanto incerto. Eis, pois, as perguntas que procuram definir a aptidão à transferência. Mas para responder nesse sentido, é preciso que abordemos o segundo nível, que é o da significação da neurose de transferência. Nível da significação da transferência. Em seus textos, Freud diz: como a neurose de transferência se instaura no início da primeira fase do tratamento, ocorre um fenômeno muito particular,
Muitas vezes, os sintomas pelos quais o paciente procurou o analista desaparecem. E se certos sintomas persistem, eles vão veicular uma nova significação, que Freud chama uma significação transferencial. Nesse momento, há apenas os sintomas que serão significantes pela transferência, que vão levar à significação da transferência. E depois, acrescenta Freud, não só os antigos sintomas desaparecem, os que persistem vão ser conotados pela transferência, mas também aparecerão novos sintomas específicos à relação analítica. Estes, é claro, também levam à marca da significação transferencial. O nível de significação da neurose de transferência diz respeito justamente ao que ele chama de significação transferencial desses novos sintomas, ou dos antigos que persistem e que têm uma nova significação. Essa significação transferencial dos novos sintomas ou dos antigos que continuam é uma significação fálica. O que vocês pretendem dizer quando afirmam que a significação transferencial desses sintomas seria uma significação fálica? Isso quer dizer que esses sintomas vão ser conotados com um sentido sexual, transferencial e sexual. Ao invés de dizer transferencial e sexual, dizemos mais precisamente, como Lacan, uma significação fálica. A palavra fálica vem marcar de modo mais rigoroso o que chamamos de natureza sexual. Em resumo, poderíamos dizer que a diferença entre as neuroses de transferência e as neuroses narcísicas vai atuar não só no nível matricial, mas também no nível de significação. Nas neuroses narcísicas, isto é, a melancolia, a paranoia, a esquizofrenia, não há significação fálica. Nas neuroses de transferência, isto é, a histeria, a fobia, a obsessão, os sintomas são conotados com um sentido transferencial e sexual. Vamos agora ao nosso tema pontual, que é o nível de significação das neuroses de transferência, o nível de significação fálica. Estabelecendo esse nível de significação das neuroses de transferência, o nível de significação fálica, poderemos precisar melhor em que consiste a capacidade de transferência em um neurótico. A significação transferencial. Mas o que quer dizer significação transferencial? É preciso começar por compreender que a significação transferencial de um sintoma, antigo ou novo, é aproximadamente como a de uma mensagem, como se o sintoma fosse uma mensagem destinada ao terapeuta, instituído agora como interlocutor. Quando Freud diz que, na neurose de transferência, os sintomas levam uma significação transferencial, isso quer dizer que os sintomas se dirigem ao analista. Não é somente uma transferência sexual, mas eles se dirigem ao analista. O analista se tornou o interlocutor, mas os sintomas só se dirigiram ao analista com uma condição bem precisa: diferença entre psicoterapia e psicanálise. Do que estamos dizendo, o que importa é o fato de que haja uma condição bem precisa para que novos sintomas apareçam e para que os antigos levem uma significação transferencial, que vai dar a essência do nível de significação das neuroses de transferência. É uma condição muito precisa, que não só permitirá esse surgimento das significações transferenciais, mas que, além disso, vai distinguir a terapia analítica de todos os outros métodos psicoterapêuticos. É essa condição que vai diferenciar a psicoterapia da psicanálise. Diferenciar a psicoterapia da psicanálise é fácil de dizer. Na verdade, é preciso ser prudente e dizer que há um critério importante para distinguir a psicoterapia da psicanálise. Essa condição específica, a transferência analítica em relação a qualquer outra transferência implicada nas relações humanas habituais. Qual é essa condição? É que o analista encarne, por suas atitudes ou por seu comportamento, pelo tom da voz, pelo modo de dar a mão, por todas as manifestações, que o analista encarne o mais fielmente possível a expressão imaginária do objeto insatisfatório da pulsão. O analista deve encarnar ou tentar encarnar a figura imaginária do paradigma de todo objeto, isto é, o falo. Em outras palavras, e em resumo, o analista encarna o falo imaginário. Logo, a condição para que os sintomas do analisando sejam uma mensagem destinada ao analista é que este não se situe na posição de destinatário dessa mensagem. É como que uma astúcia, para que os sintomas do analisando veiculem uma significação transferencial, isto é, para que eles se dirijam ao analista, é preciso que este venha a ocupar o lugar, se aproxime o mais possível da expressão imaginária do objeto da pulsão. Ora, esse objeto da pulsão é um objeto insatisfatório.
Não posso descrever toda a teoria da pulsão, mas sabemos que a pulsão permanece, por natureza, insatisfeita. Não existe objeto que satisfaça a pulsão. A pulsão quer sempre satisfazer-se, mas nunca se satisfaz. Pois bem, é preciso que o analista ocupe, se aproxime para dar à expressão imaginária, o véu imaginário desse objeto. Se o analista procura se aproximar o mais possível desse objeto, da expressão imaginária desse objeto, então, automaticamente, ele institui, quase sem saber, sem procurar, a dimensão muito importante de um grande outro, interlocutor das mensagens que o analisando lhe dirige. É na medida em que o analista vem a encarnar essa expressão imaginária do objeto que automaticamente, sem que ele procure, ele se institui como um grande outro interlocutor, para quem vão se dirigir as demandas, as mensagens do analisando, o desejo do analista. Deveríamos dizer que esse falo imaginário, a expressão imaginária desse objeto, se apresenta não sob a forma de uma luz ofuscante, não sob a forma de uma irradiação, mas sob a sua forma mais opaca, mais enigmática, mais desconhecida, o X do analista. Lacan o chama de X do analista, o X desconhecido do analista, e muitas vezes ele o nomeia com esta expressão tão difícil de aprender nos textos lacanianos: desejo do analista. O que é o desejo do analista? É o lugar do objeto recoberto pelo véu de um falo imaginário, opaco e enigmático. É isso o desejo do analista. A expressão desejo do analista não quer dizer o desejo da pessoa do analista. Não é o desejo de tornar-se analista. A expressão desejo do analista é uma expressão estrutural. É o lugar do objeto recoberto pelo véu de um enigma. É o objeto apresentado sob sua forma enigmática. É só com essa condição que o analista poderá ocupar esse lugar. Isso quer dizer que todo o seu comportamento, a maneira como faz o paciente entrar, como fala com ele, as palavras que usa para fazer as suas intervenções, a duração destas, o tom de sua voz, etc., contribui para que o analista venha ocupar este lugar. E é ocupando esse lugar que automaticamente ele institui, sem saber e sem perceber, o grande outro, o referente, o interlocutor dos novos sintomas que vão aparecer e que vão trazer a significação transferencial. O analista veste o objeto com o mistério do seu silêncio e da sua recusa, para fazer sentir e lembrar que o objeto é sempre insatisfação. Façamos silêncio em nós, aproximemo-nos do objeto insatisfatório da pulsão. Aproximemo-nos da sua imagem enigmática e faremos aparecer o grande outro. Faremos surgir a autoridade. Faremos aparecer o grande outro referente. Instituiremos a autoridade do sujeito suposto saber. Essa autoridade existe em qualquer terapia. O psicoterapeuta é uma autoridade para o seu paciente, e esta existe qualquer que seja a terapia. Mas é somente na psicanálise que essa autoridade, essa dimensão do grande outro, interlocutor dos sintomas portadores da significação transferencial, nasce graças ao comportamento técnico de um operador, de um prático que sabe evocar a natureza opaca do objeto. O analista assume, pois, ter que ocupar esse lugar e, como primeiro efeito, produz a instituição do grande outro, do sujeito suposto saber, da autoridade. Segundo efeito importante sobre o analisando, desta vez. Se o analista ocupa esse lugar do enigma, faz silêncio em si, vai exercer sobre o analisando uma certa sedução. O analista vai seduzir, mas seduz de modo diferente do histérico. Vai seduzir e vai suscitar no analisando o aparecimento de novos sintomas que trazem a marca da transferência. Demandas de amor. O analista vai provocar demandas de amor por parte do analisando. Vai provocar demandas que é preciso esclarecer, incluindo, entre estas, demandas de saber, de reconhecimento, momentos silenciosos até uma parada das associações do analisando, como se ele falasse e se interrompesse. Teoricamente falando, é de uma demanda de amor no nível da significação que estamos falando, uma parada súbita de que Freud já falou, e também nós algumas vezes. Também podemos incluir aí falhas no enunciado, que surpreendem o analisando e são marcadas pela fórmula. Nunca tinha pensado nisso. Tudo isso constitui formas diferentes daquilo que podemos chamar de demandas de amor suscitadas pelo fato de que o analista ocupa esse lugar. Nem todo o material de um paciente em análise é transferencial.
Nem tudo o que um paciente diz é demanda de amor, mas certas demandas de reconhecimento e de saber o são. Isso afeta também o sintoma como demanda de amor. São manifestações no analisando suscitadas pelo lugar enigmático do analista, em posição de desejo do analista. Por que essas demandas se chamam demandas de amor? Porque exigem do analista, não em posição de desejo do analista, mas em posição de grande outro, que ele dê ao analisando o que o analista possui, que ele lhe dê o que o analisando lhe atribui e supõe que ele possui. Primeiro tempo da demanda de amor. O analisando quer que o grande outro lhe dê. Se o analista não ocupa esse lugar imaginário que recobre o objeto, então a transferência se converte em pulsão pura. Se o analista não ocupa esse lugar, não haverá grande outro referente. Não haverá demandas, palavras, manifestações, sintomas. O que haverá? Atuações, passagens ao ato, uma espécie de desnudamento do objeto. É o que Lacan diz em uma frase que constitui sempre um objeto de discussão entre leitores lacanianos. A transferência faz surgir a pulsão. O desejo do analista faz falar. Lacan diz, nos 4 conceitos fundamentais da psicanálise, ao falar da transferência e da pulsão. Se a transferência é o que da pulsão afasta a demanda, o desejo do analista é o que a reconduz a ela. Lacan diz isso e os lacanianos quebram a cabeça. Não entendem. Esta é a leitura que eu faço. Se a transferência é o que da pulsão afasta a demanda, isto é, se a transferência se manifesta, se tende a se manifestar como pulsão, tende a chegar enquanto pulsão, tende a se dar abertamente nas pulsões. O desejo do analista, isto é, a ocupação do analista enquanto vindo cobrir com um véu o objeto, é o que reconduz a demanda. Seria preciso dizer, se deixar a transferência manifestar-se enquanto pulsão, não haverá demanda, não haverá palavras, haverá atos. Mas, em contrapartida, se o analista, a partir do desejo do analista, vem cobrir o objeto com esse véu enigmático, então ele suscitará a fala e esta reaparecerá. É por isso que a origem da fala, a condição para que o analisando fale e se engane, a condição para que haja novos sintomas, a condição para que haja demandas de amor, é que o analista venha ocupar o lugar desse falo imaginário que cobre o objeto da pulsão. Concluindo, se a transferência é o que da pulsão afasta a demanda, o desejo do analista é o que a reconduz a ela. E acrescentamos, ele reconduz a demanda, a atrai, a suscita, a provoca e a orienta. Não a provoca apenas, mas também a orienta. Orienta para onde? Para o grande outro. Faz com que os sintomas se dirijam a um interlocutor privilegiado. A posição do analista, diante do falo imaginário, faz com que o analisando espere receber dele esse objeto. A coisa mais importante que devemos assinalar hoje, a questão essencial, a condição importante do nível de significação da neurose de transferência é que o analista venha encarnar o véu imaginário que cobre o objeto da pulsão. Essa condição tem 3 efeitos. Primeiro efeito, a instituição de um grande outro simbólico, podemos dizer de um sujeito suposto saber, ou de um interlocutor privilegiado, como nós o chamamos. Segundo efeito fundamental, suscita no analisando o fato de formular demandas de amor, de produzir novos sintomas, de enganar-se ao falar, de sonhar, de pedir para ser reconhecido, etc. Terceiro efeito, essas demandas de amor são dirigidas ao grande outro, para que lhe seja entregue o objeto que ele supostamente possui. Quero que ele me dê. A demanda de amor é uma demanda de ter o falo do outro, do grande outro. De onde provém a autoridade que o analista tem sobre o paciente? É interessante, porque várias vezes voltou essa pergunta quanto à proveniência da autoridade do analista. Há uma resposta rápida. A partir do momento em que um paciente telefona para marcar uma consulta, a transferência em direção ao analista já está bem instaurada. Freud diz, Lacan repete e eu sempre reitero. A transferência já está presente antes do telefonema. Certo, mas essa transferência em direção ao analista basta? Quando, da nossa primeira reunião, eu observei que o primeiro objeto transferencial do analisando é a relação do analista com a análise. E quando o analisando, o futuro analisando, o paciente chega para consultar esse analista,
Na verdade, ele já traz em si uma pré-transferência ou uma transferência prévia. Isso acontece mesmo quando não há demanda de análise. Há pessoas que telefonam não é porque elas acham necessário encontrar um analista. Pensam que vão encontrar um terapeuta. Não sabem muito bem quem elas vão consultar. Mas nisso há algo da ordem de uma transferência prévia, que já está presente, que é muito importante reconhecer, e não forçosamente sob a forma de uma transferência para o analista. É a transferência para alguém que está ali para ouvir, para escutar. Já ressaltei que isso vai atuar na relação do operador, do clínico com a disciplina que ele realiza, com o seu trabalho, com a sua relação com a comunidade, com os ideais, etc. Agora, hoje, preciso mais ainda e digo, não basta que a transferência já esteja presente antes. Isso não basta. A relação do terapeuta com a análise. Para que haja instituição de autoridade do analista sobre o seu paciente, é preciso que o analista se faça silencioso, enigmático, que fale pouco porque, quanto mais ele falar, mais ele se afastará do menos pi. Quanto mais falamos, mais nos afastamos. Quanto menos falamos, mais nos aproximamos. A autoridade do analista, a instituição do grande outro, provém do fato de que o analista se aproxima cada vez mais deste lugar. A escuta capta o inconsciente do outro em seu próprio silêncio. A escuta capta o outro em seu próprio silêncio. Elementos de apreciação para passar ao divã. Primeiro, disposição do terapeuta. Este deve fazer várias entrevistas iniciais, sem se preocupar com o divã. Segundo, diferentes manifestações objetivas devem aparecer no relato do paciente, ligadas a fatos íntimos de caráter sexual, ligadas a acontecimentos bem precisos de sua infância, ligadas à relação com o analista, ligadas às dores do corpo, sonhos e lapsos. Todos esses sinais são dirigidos pelo paciente ao analista como interlocutor, mas ao mesmo tempo o analista tem a sensação de que sua imagem, sua presença visual é excessiva, perturba e incomoda o paciente. Terceiro, o paciente deve se deitar quando o analista tem a impressão de que sua presença perturba o relato do paciente. Respostas às perguntas. Vamos agora abrir o diálogo sobre a distinção entre psicoterapia e psicanálise. Hoje tentei fazê-la. Gostariam de expressar as suas reflexões? O senhor abordou o tema muito rapidamente, durante uma frase. É verdade que penso que as psicoterapias utilizam a teorização da análise, mas o que o senhor desenvolveu hoje marca, de modo muito singular, um ponto entre uma posição na psicanálise e a maneira pela qual, no seio de uma psicoterapia, utilizam-se as referências da análise. Seria esse, para o senhor, o único modo de distinção que melhor caracterizaria essa distância, ou o senhor poderia acrescentar algo? Os psiquiatras de hoje ou os psicoterapeutas de hoje não estão preocupados em pensar, em refletir no fato de instaurar com seus pacientes uma neurose de transferência. Já é uma resposta geral muito mais aberta e mais precisa. A primeira resposta geral é que a primeira coisa que se apresenta como distinção essencial entre a psicoterapia e a psicanálise é que nós, os analistas, pensamos que é preciso intensificar a doença. Um psicoterapeuta, e principalmente um psiquiatra, não concordariam com o fato de refazer a doença. Mas nós o esquecemos. Nós acreditamos, nós temos preconceitos. Penso que existem preconceitos fecundos e infecundos. Os preconceitos fecundos são os que nos interrogam sobre o impossível. Os preconceitos infecundos são os que nos interrogam sobre nossa impotência, para falar em termos lacanianos. Pois bem, um preconceito infecundo que nos faz pensar no problema da potência é o de dizer, por exemplo, que a diferença entre psicoterapia e psicanálise é que nós, analistas, interpretamos a transferência. Isso me parece extremamente pobre. É exato, mas é pobre. Se em contrapartida, digo a um terapeuta ou um analista que, quando aceito um analisando, preparo-me para criar um estado mórbido, dito assim, subitamente, isso nos detém, provoca uma certa reserva e chama a nossa atenção. Nem sempre temos essa reserva e essa prudência. Esquecemos, acreditamos no nosso preconceito infecundo, que diria que o analista está ali para escutar e interpretar. Isso não é correto. O
O analista está ali para participar de uma neoformação, a criação mórbida de um tecido vivo. Então, que diferença há entre psicoterapia e psicanálise? Primeira resposta: um psicoterapeuta não diria que aceita o risco, a atitude de fazer parte de um novo estado mórbido, por exemplo. Além disso, a posição que ele adota é como se esse psicoterapeuta já se situasse na posição do objeto A, enquanto o analista não se situa de início na posição do objeto A. Ele não começa por ali. Ele se situa primeiro em posição de véu. Ele se reduz, se reserva, se faz pequeno. No início de uma sessão, ele não diz, fale comigo. Ele diz, sim, estou ouvindo, estou escutando. Mas, na verdade, estou escutando é o único fragmento do objeto A que existe para que, logo, ele se converta em véu desse objeto. Vamos precisar um ponto. O véu do objeto não é apenas o silêncio. Fazer silêncio é a maneira mais certa, mais simples que esse véu adota. Mas há outras maneiras que só se adquirem com a experiência, para que o analista possa estabelecer um tratamento particular com o seu analisando, conservando ao mesmo tempo esse lugar de véu do objeto. Isso faz parte da experiência e da prática. Evidentemente, o paradigma desse véu é o silêncio. O silêncio é a maneira mais simples, mas também a mais prudente, mais correta e principalmente mais simples de pensar esse véu. Há outras, muito mais ativas e muito mais delicadas de manejar, que também existem. Por exemplo, o tom da voz, o modo de dizer uma interpretação, como, por exemplo, o modo de fazer uma intervenção explicativa e ampla nos afasta desse lugar. Mas pode acontecer que o analista, com uma certa experiência de confrontação com esse lugar, possa falar com o analisando depois que este se levantou do divã e, entretanto, não perder esse caráter de enigma do desejo do analista. Como explicar isso? Não posso ir além. Este é o meu limite. Pelo menos o meu limite esta noite. Não sei como explicar como um analista que fala depois de levantar-se do divã permaneça na posição do desejo do analista, apesar das suas palavras, apesar dessa troca não aconselhada pelo próprio Freud. Aqui é preciso recorrer ao poeta, a René Char. Ele sabe dizer as coisas melhor do que nós. Os vestígios fazem sonhar. Que diferenças o senhor vê entre as intervenções de um jovem terapeuta e as de um analista experiente? Poderíamos apresentar assim a evolução das intervenções de um jovem terapeuta. 1. Ele interroga. 2. Reformula com outras palavras. 3. Amplia o sentido do que foi dito. 4. Coteja o que acabou de ser dito com ditos precedentes. 5. Repete uma palavra, enfatiza. 6. Dá um tema de reflexão para a sessão seguinte. 7. Detecta as alusões à situação analítica. 8. Completa uma frase do paciente deixada em suspenso. 9. Não interpreta ou interpreta muito pouco. 10. Não precede o paciente. Não antecipa o que ele vai dizer. 11. Não sabe o que procura. O último ponto caracteriza mais um estado de espírito do que uma intervenção. Em que momento se pode propor o divã ao paciente? A neurose de transferência nos interessa por várias razões. Uma, por exemplo, é que existem manifestações dela não só no seu nível matricial, mas também no nível de significação nas entrevistas preliminares, chamadas entrevistas iniciais. As manifestações da neurose de transferência nas entrevistas iniciais representam uma espécie de indicação, de sinal, mas isso não é uma regra, que mostra que, efetivamente, é o momento adequado, oportuno, na terceira, quarta, quinta entrevista preliminar, para que se proponha a um analisando ou a um consulente que se deite no divã. Uma das manifestações que se apresentam frequentemente logo nas entrevistas iniciais, concordamos com Freud dizendo que a neurose de transferência já se instaura na fase de abertura, é que acontece que a instituição, a instigação da demanda de amor já se produz nesse momento, na terceira ou quarta entrevista inicial, e que essa demanda de amor não seja nem necessária, nem manifestamente uma demanda de amor ao analista. Às vezes, no período das entrevistas iniciais, principalmente nas 3 primeiras, pergunto ao paciente, em algum momento da entrevista, como ele partiu depois da primeira ou segunda entrevista, o que ocorreu nesse intervalo,
E às vezes ele relata experiências, lembranças ou efeitos tais que me fazem pensar, deduzir que são equivalentes dessa demanda de amor. Por exemplo, ele sonha com o analista, quando ele ainda não é seu analisando ou ainda não está no divã. É o caso de alguém que veio me consultar e que, na terceira entrevista, conta: é estranho, mas na noite passada, ou há 2 noites, sonhei com você. Isso nem sempre acontece, mas eis um sinal muito importante, uma indicação, uma sugestão para o analista que, efetivamente, pode propor o divã a esse paciente. Ou ainda, já falando do contexto da entrevista, acontece que o paciente se surpreenda com as palavras que pronuncia ou qualquer outra manifestação que englobamos sob o termo de demanda de amor. Cada vez que há demanda de amor, pode-se propor o divã. Mas o que eu queria dizer no início da minha exposição, e retomo agora, é que há 2 coisas importantes na neurose de transferência. Uma é que ela se institui no começo e a segunda é que ela se manifesta através de sinais de conduta por manifestações do tipo de demandas particulares que já são indícios para que o divã seja usado. O senhor nos aconselharia a permanecer em silêncio uma vez terminada a sessão, como Freud preconizava? Uma precisão quanto a essa questão. Não digo que o analista deva ser silencioso. Digo que o silêncio é a melhor forma, a mais simples, a mais segura, a mais prudente para velar o objeto. Mas, de fato, há outras maneiras mais ativas que podem lembrar o objeto sem necessariamente fazer silêncio. A maneira de dar a mão, de olhar, de falar, etc. Lembro-me de um episódio que se repetiu na época lacaniana dos anos 70. Lembro-me de como vi colegas de dispensário agirem. Chegavam uma mãe e seu filho, mandados pela escola. Não era uma consulta particular. O terapeuta ficava mudo durante toda a entrevista preliminar. Na verdade, não dizia nada durante as entrevistas preliminares, nem a mãe, nem a criança. Naturalmente, ao fim de 3 ou 10 meses com esse terapeuta, a escola não mandava mais ninguém para o dispensário. Foi assim que, e isso é muito sério, num dado momento, houve uma crise no nível dos dispensários. Acho que a situação mudou muito, porque não se pensa mais que o silêncio seja uma lei. Insisto, o silêncio é uma precaução para o analista, mas é uma precaução em última instância. Nosso erro é acreditar que, quando Lacan diz fazer-se de morto, isso significa que o analista deve fazer silêncio. De modo algum. Está muito claro como, na direção do tratamento e os princípios de seu poder, fazer-se de morto significa que o analista faz silêncio em si, no interior de si, para suscitar o grande outro do analisando. É isso que dizemos. Fazer-se de morto não é calar-se, é um calar muito particular, difícil de definir. É melhor usar uma expressão diferente, fazer silêncio em si, expressão que não cria problemas de compreensão. E quanto à capacidade de transferência nos adolescentes, houve discussões, debates entre analistas a respeito da aptidão à transferência das crianças. Nesse ponto, Melanie Klein deu uma contribuição preciosa para afirmar a transferência nas crianças. Houve um famoso simpósio, em 1927, durante o qual ela discutiu o tema com Anna Freud. Quanto aos adolescentes, eu diria que eles não são refratários à transferência. Mas é verdade que, quando recebemos adolescentes, há neles uma atitude, principalmente nas primeiras entrevistas, que não é a mesma de um neurótico que sofre e vem nos consultar. Isso, em minha opinião, por uma razão, é que há superinvestimento no corpo, no nível das representações do corpo no adolescente, que lembra o tipo de superinvestimento narcísico das neuroses narcísicas, do tipo paranoia ou melancolia. Evidentemente, não são estados mórbidos, mas os adolescentes estão preocupados com o seu corpo e no seu corpo. A libido, diria Freud, é superinvestida em certas partes do corpo. Além disso, a adolescência é um momento no qual não só existe esse superinvestimento dos lugares do corpo, mas também existe uma modificação do grande outro, que está em vias de produzir-se. Há transformações no nível da relação simbólica com os seus referentes. De modo simples e rápido, eu desejaria dizer que os adolescentes não são refratários à análise. Mas é verdade que eles exigem uma certa posição, uma certa atitude por parte do analista, que não é a mesma que com um neurótico.